Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Metro Quadrado Cash, hoje com Iago Queiroz. Ele é especialista no Minha Casa Minha Vida, trabalha na MRV, grande parceira aqui nossa, e nós vamos apresentar aqui sobre um grande tema que eu acho que todo mundo quer saber mais um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Iago, se apresente mais para o nosso público. Diego, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, tá? Quero agradecer, é uma honra estar aqui no Metro Quadrado Cast, falando um pouco de um programa que a gente trabalha muito aí no mercado, que é o Minha Casa Minha Vida. Meu nome é Iago Queiroz. Eu venho lá de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, tenho uns 6 anos aí de mercado, represento a MRV Engenharia aqui em Salvador e região metropolitana. A gente abrange aí toda a região de Salvador, e Lauro, Camaçari, e tem vocês aqui como nossos parceiros, né? Parceiro muito importante para a gente poder trabalhar o nosso produto e levar o Minha Casa Minha Vida e a qualidade dos nossos imóveis para o nosso cliente. Maravilha. A gente aposta muito, é uma empresa de renome, hoje é a maior da América Latina, Sim, então os produtos têm muita qualidade. As pessoas eles hoje acham que comparam muito os produtos sim. de padrão econômico, mas não, a gente vê no dia a dia que é um produto de excelente qualidade, com um acabamento maravilhoso e trazendo conforto e praticidade para a família. Iago, me responda uma pergunta que eu acho que é questionamento de muitos ali Todo que mundo não quer saber, né? entende o programa é Minha Casa Minha Vida, como ele funciona, como é que ele abrange? Ó, vamos lá, Diego. O Minha Casa Minha Vida, né? Desde quando ele surgiu lá em 2005, 2006, né? 2004, que foi ali quando teve aquele boom imobiliário. Até então, as classes menores da nossa sociedade, que tem uma renda mais fragilizada, não conseguia adquirir o seu imóvel, muitos viviam de aluguel durante um longo período. Surge ali o Minha Casa Minha Vida. Posteriormente, nos outros governos que se sucederam, esse programa ele ganhou uma nova roupagem, veio como Casa Verde e Amarela, e hoje ele volta de novo a ser Minha Casa Minha Vida. Como é que ele hoje funciona, tá, Diego? Diego e nosso público aí que tá ouvindo a gente. Hoje o programa ele é dividido em faixas. Faixa um, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. E o que essas faixas querem dizer? As faixas elas dividem por segmento de renda, por produto e por taxa de juros, que é o ponto-chave do nosso processo. Cada faixa tem direito a um percentual de subsídio e um percentual de taxa de juros, o que facilita muito a compra do primeiro imóvel, né, que é o foco do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje uma pessoa que quer ingressar, ela precisa ter a renda mínima. Ó, o faixa um do Minha Casa Minha Vida, que é aquele iniciantezinho aí mesmo, é aquele pessoal que tem uma renda de 1.800 e por aí ele já tem direito ao subsídio e à taxa de juros. Faixa 2, que é o que pega a maior parte do público, né, que a gente trabalha, faixa 2 e faixa 3, é uma renda aí a partir dos 2.800 até 4.700, o faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Dá acesso a imóveis com música, a gente trabalha, da MRV, que vocês trabalham muito bem aqui na imobiliária. São produtos que vêm com piso, acabamento completo, são produtos que têm a facilidade, né, do parcelamento de entrada. O faixa 3 ele tem uma taxa de juros maior do que o faixa 2, já não pega praticamente nada de subsídio, né? Mas também dá toda a qualidade que um imóvel nessa faixa pode oferecer para o cliente. Aí nessa faixa a gente já vem com aqueles imóveis que tem elevador, tem uma varanda, até mesmo uma suíte em alguns casos, né? Como é o caso do Portal de Peatão. Maravilha. Eu queria entender um pouquinho hoje para explicar ao nosso público, eu acredito que seja uma dúvida. O Sim. FGTS, ele vai impactar hoje na questão do Minha Casa Minha Vida? Ó, o FGTS ele não impacta direto no Minha Casa Minha Vida pro cliente da ponta, né? Que é o cliente comprador que está comprando com a gente. Por que, Iago, que não impacta tanto? O FGTS é a origem do recurso, certo? O financiamento do cliente ele tem a origem do recurso com a Caixa Econômica Federal, que é o FGTS, beleza? O FGTS o cliente pode usar para pagar parte ou total da sua entrada. Então vamos supor, o banco financia até 80% do valor do imóvel, certo? Se a gente está falando de um imóvel de 200 mil, o banco financiaria em torno de 160. Meu cliente que está comprando um imóvel comigo, ele tem um FGTS de 20. Então, se o banco financiou 160 e ele tem 20 de FGTS, ele pode usar esses 20 na entrada. Resta 20, que aí a gente vai diluir diretamente com a construtora. Maravilha. Hoje, o programa Minha Casa Minha Vida, a pessoa numa faixa 2, faixa um, ela pode estar comprando um imóvel até quanto? O faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, o faixa um, né? Ele vai para imóveis de até 210 mil, se eu não me engano, direitinho. O faixa 2 ele vai até imóveis de 255 mil, é o limite do imóvel, né? E uma renda de até 4.700. O faixa 3 ele abrange imóveis até
350 mil. A partir de 350 mil, a gente entra no faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que vai em imóveis até 500 mil reais. Então isso é importante a gente saber qual imóvel a gente vai se posicionar. Eu acho Sim. interessante até quando a pessoa vai fazer a busca, a procura. Hoje, lá dentro da MRV, o que é que está saindo mais? Ó, hoje o nosso, vamos dizer assim, o carro-chefe da MRV, que todo mundo quer, todo mundo sonha, é a Cidade de Sete Sóis. É o nosso bairro planejado, lá na Avenida Paralela, um bairro que está sendo construído do zero. É um projeto incrível, só tem em 2 lugares no Brasil, só tem em São Paulo e aqui em Salvador. A cidade de Sete Sóis, não tem em outro lugar. São 12 condomínios, todos completos, com vaga de garagem privativa, piscina, salão de festas, área gourmet, todos com suas áreas privativas completas e fora todo o entorno que a cidade de Sete Sóis vai oferecer, né? Ciclovias, um bairro planejado do zero, quadras, lojas. A loja, eu sempre gosto de falar desse ponto da loja, né? Porque é muito interessante. São lojas que a gente vai construir, não vamos vender, vamos deixar para os moradores que estão comprando o produto com a gente. Essas lojas vão ser alugadas pela própria convenção de condomínio e convenção de moradores e vai rentabilizar a cidade, Sete Sóis, vai rentabilizar os condomínios que estão ali dentro, diminuindo a conta de condomínio e deixando o ambiente sempre com a manutenção em dia, né? Que é um ponto aí que geralmente acontece nos condomínios, né? Então você tendo essa renda extra aí, fora o que os condomínios vão pagar de taxa de condomínio, essa renda extra que vai vir das lojas vai ser fantástico para todo mundo que vai morar lá. É verdade, isso é um ponto muito forte a se valorizar. Sim, com certeza, Diego. Porque o ambiente lá vai ser um ambiente, eu acho que vai ser um bairro planejado. É um bairro planejado, vai ser assim, um conceito de cidade realmente repensado, porque hoje a gente vê as nossas cidades assim com muito concreto, muita parede, cercas e tudo mais. E quando a gente pensa em um bairro onde, por exemplo, os condomínios, a separação entre si não vai ser feita por muro, muita gente até olha assim e fala, como assim não vai ter um muro me separando daquele condomínio ao meu lado? É, realmente, não vai ter um muro. Ele é todo verde, são cercas vivas, verde, que vai separar um condomínio do outro, árvores, né? Então é um conceito assim de que você vai entrar dentro de um bairro, a cidade de Sete Sóis, e você não vai ver aqueles paredões de concreto, arames enfarpados e tudo mais, você vai sentir que você entra. Muita gente pergunta sobre a questão de segurança, né? Como é que vai funcionar, já que não vai ter muros assim e tudo mais. Isso aí é com a tecnologia que vem hoje, as inteligências artificiais, a gente vai instalar um sistema de segurança de reconhecimento facial que vai ser integrado à Secretaria de Segurança Pública aqui do estado da Bahia. E esse sistema de segurança, por exemplo, um prestador de serviço que entrou ali no condomínio para prestar um serviço, digamos que ele tenha um mandado judicial e alguma coisa do tipo, ele automaticamente ele vai ser identificado através de reconhecimento facial e vai ser monitorado imediatamente a partir do momento que ele entrou na cidade de Sete Sóis. Então vai ser muito seguro. A gente vai lançar uma coisa que provavelmente quando o pessoal começar a morar, eles vão sentir o impacto positivo que vai ter na vida deles, morar em um lugar sem aqueles paredões de concreto, com verde para tudo quanto é lado e desfrutar de uma excelente qualidade de vida. Verdade, isso aqui puxa muito. Tem um condomínio clube, um condomínio completo, com padrão construtivo bacana, onde traz segurança e conforto para sua família. É o que o pessoal, acho que a pessoa que está buscando sua primeira moradia, é o que ela está tentando encontrar. Algo confortável. Porque geralmente hoje, quando vai puxar um financiamento, são 35 anos a pessoa pagando. E a pessoa já pensa em escolher algo certo. Exatamente. Eu gosto de sempre comentar. Assim, gente, é o primeiro imóvel, não é o último imóvel, né? E a gente pensar que a gente consegue oferecer para o cliente do primeiro imóvel uma entrada no primeiro imóvel já com esse nível de qualidade, é algo fantástico. Como você mesmo falou, tem gente que compra aquele imóvel ali e talvez seja o único da vida dela. Então a gente pensar em todos esses pontos de qualidade de vida, de segurança para o nosso cliente é algo essencial. E pensando hoje no padrão Minha Casa Minha Vida, tem uma pergunta que a pessoa que consegue comprar, ela pode depois vender esse imóvel? Pronto, vamos lá, Diego. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque geralmente o pessoal que compra no Minha Casa Minha Vida acha que pronto, comprou, não pode usar mais o programa e acabou. A gente vive casos desse tipo o tempo todo. Vamos lá. A pessoa comprou o imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida. Se ela teve direito a subsídio, se ela foi beneficiada com subsídio federal, se foi beneficiada por 1.000, por 2.000, por 5.000 ou até 55.000, que é o limite. Se essa pessoa foi beneficiada por esse subsídio federal, se ela vendeu o imóvel dentro de 5 anos, ela vai ter que devolver o subsídio para o governo federal. E entende-se, governo federal, que
Essa pessoa não tinha necessidade de usar o subsídio, já que ela, em 5 anos ela já vendeu o imóvel e já está procurando um outro imóvel. Então ela não tinha tanta necessidade assim, por isso que a gente pede a devolução. A gente não, né? A Caixa Econômica Federal pede a devolução desses valores. Posterior aos 5 anos, mesmo que a pessoa ainda esteja com financiamento ativo, ela pode vender o imóvel, quitar o financiamento, a gente fala certidão de inteiro TO, né? Ela emite essa certidão informando que o imóvel não está mais no nome dela e ela pode usar novamente o programa Minha Casa Minha Vida. Ela vendeu o imóvel que ela comprou na Minha Casa Minha Vida, ela vai ter acesso à taxa de juros reduzida, mas ela não tem mais direito de subsídio. E aí já não é mais o primeiro, mas ela ainda aproveita a taxa de juros, que é muito atrativa. Com certeza. Tem uma dúvida assim que fica Sim. bem clara e eu acredito que nosso público também possa ter essa dúvida. Por exemplo, o cliente hoje ele comprou um imóvel numa cidade, por exemplo, comprou lá em Fortaleza e aí ele teve que se mudar para Salvador. Sim. Por questão de emprego, ele pode comprar em outra cidade porque ele está hoje trabalhando nessa nova cidade com Minha Casa Minha Vida, sendo que ele tem um apartamento lá. Tem um cadastro que se chama, um cadastro do governo federal que se chama CADMUT, né? Cadastro de Mortuários, beleza? O CADMUT, ele é nacional. Então, se o cara comprou um imóvel e o imóvel ainda está no nome dele, lá no Rio de Janeiro, lá em Fortaleza, onde é que for, o imóvel vai acusar que ele tem um imóvel já no nome, que ele não está comprando mais o primeiro imóvel. Então, assim, para ele comprar Minha Casa Minha Vida, a gente tem que seguir essa regra. Que é retirar o imóvel do nome dele, e retirando o imóvel do nome dele, emitindo uma certidão de TTO, informando que não existe mais o nome dele, que já está no nome de um terceiro. Aí ele consegue comprar tranquilamente. E a questão de usar o FGTS, ele já tendo um imóvel? Pronto, vamos lá. O FGTS. Se você usou o FGTS, vou usar esse mesmo exemplo aí que você falou de Fortaleza. Você usou o FGTS na compra de um imóvel em Fortaleza, para dar entrada. Você já juntou novamente o FGTS, já está ali mais na sua conta do FGTS com 25, 30 mil, você se mudou para Salvador. Você consegue usar o FGTS aqui em Salvador? Consegue. Você só não consegue mais usar o seu FGTS para compra de imóvel novamente lá no estado do Ceará, porque você já comprou um imóvel lá usando o FGTS. Mas no outro estado você consegue sem problema nenhum. Isso é fantástico, porque a pessoa pode não ter entrada, sem cidade igual Salvador também, que entra e sai gente o tempo todo, a gente vai para outro lugar. Eu mesmo sou um desses casos, né? Eu não era daqui, cheguei aqui tem 1 ano e 8 meses e tô aqui em Salvador e já tô procurando também um imóvel para mim aqui também em Salvador, né? Para mim já fincar o pé de verdade. Eu falo sempre que para fincar o pé tem que comprar um imóvel. Tem que comprar um imóvel, é para você garantir que você tá no local com mesmo. certeza. E é a batalha diária. Diária que a gente vive diariamente com isso. É busca do primeiro imóvel, busca de um imóvel para... Com certeza. Para deixar a família mais confortável, né? Não só isso, acho que é patrimônio também, né? Hoje, a gente que trabalha no mercado, a gente sabe. Talvez seja o único investimento que você pode até não ter um retorno financeiro muito alto, mas perder dinheiro você não perde. Investindo em imóvel. Perder dinheiro você não vai perder. O que você investiu ali, você vai ter um retorno. Pode não ser muito, claro que acontece casos, como a gente pode citar, vou citar um exemplo da própria MRV, que é o Parque dos Duques, que foi lançado com um valor muito baixo, e hoje em dia os imóveis lá já estão sendo vendidos a 300 mil. Você vende, você sabe. E o Parque dos Duques foi vendido muito baixo, e nisso aí, no espaço de menos de 2 anos. Né? Então, a quem comprou lá, teve uma valorização absurda no imóvel. Então, assim, tem gente que tem uma valorização muito grande, tem outro que vai ter uma valorização menor, vai depender de localização e de N fatores, né? Que acontece. Outras empresas que vão se localizar perto do imóvel. Mas perder dinheiro você não perde. Talvez seja um dos investimentos mais seguros que existe hoje no nosso país. Olhando por Minha Casa Minha Vida, a pessoa só pode financiar pelo Banco Caixa, não é isso? Correto. Isso é uma pergunta boa. É uma pergunta porque o povo lá vai... Essa pergunta é boa. A gente recebe direto, assim, o pessoal perguntando... eu consigo financiar Minha Casa Minha Vida porque eu tenho um relacionamento com o Itaú, com o Bradesco, enfim. Por que é só Caixa? Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo federal, certo? E o banco do governo federal é a Caixa Econômica Federal, né? É o banco do governo federal. Por isso que o programa Minha Casa Minha Vida, ele só roda dentro do Minha Casa Minha Vida. Como eu acabei de falar, a origem do recurso para o financiamento é o FGTS, é o fundo, né, do FGTS. Então, se a origem do recurso é o FGTS está em posse do Ministério do Trabalho e do governo federal, somente a Caixa Econômica Federal que pode disponibilizar esse recurso. Bancos privados não conseguem disponibilizar. Aí já é um outro tipo de financiamento, né? Com certeza. Já foge da Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, qual seria ideal? Tabela saque ou tabela price?
Ó, pro Minha Casa Minha Vida, a gente 90% dos casos a gente usa a tabela Price. Por que que a gente usa a tabela Price? A tabela Price, ela financia até 80% do valor do imóvel. E como a renda do Minha Casa Minha Vida geralmente é uma renda ali 3 mil, 4, 5, 6 mil reais, o cliente ele consegue os 80% do valor do imóvel e ele fica com um fluxo de entrada menor. Quando a gente usa a tabela SAC dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o cliente tem a parcela decrescente, que a tabela SAC oferece, pode financiar até 90%, só que como a renda dele é menor, ele não vai financiar os 90%. A renda dele é menor, ele não vai conseguir atingir os 90%. Então ele vai ficar com a entrada maior. Acontece caso do cliente, mesmo no Minha Casa Minha Vida, pedir pra gente botar na SAC? Acontece, e pode. Pode, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Porque se o cliente quiser mesmo na SAC, ele tem um, sei lá, um valor de herança, um valor que ele guardou de dinheiro, e ele prefere a tabela SAC, ele pode escolher. A gente geralmente vai para a tabela Price, porque de modo geral, fica um fluxo de pagamento e um fluxo de pagamento da entrada junto à construtora muito mais confortável para o cliente. E hoje, qual seria o ideal para a taxa de juros final? Quando você fala de taxa de juros final, você fala em que sentido, Diego? O montante final do pagamento. Pronto, vamos lá. É uma conta que a maioria dos clientes faz, né? É. Pega ali, multiplica 360 meses, 420 Ontem eu sofri meses, isso, acredito. multiplica pelo valor da parcela e fala, meu Deus, vou pagar dois imóveis. Eu sempre gosto de usar dois exemplos pra gente falar um pouco sobre isso, né? Vamos lá, primeiro ponto. São 35 anos o financiamento. Quanta coisa acontece na nossa vida em 35 anos. Então o banco, ele tem um risco muito grande de te emprestar ali 160 mil, 200 mil reais para você pagar ele em 35 anos com uma parcela que é a mesma. Por isso que ele aplica a taxa de juros, beleza? Então assim, o risco para o banco é muito grande, por isso que ele vai ter usar a taxa de juros. Eu gosto de usar sempre um exemplo. Vou usar aqui como exemplo uma cliente que eu tive em Vitória da Conquista, do qual ela estava comprando um imóvel com a gente, na MRV, e o chefe da empresa dela falou assim, não faz o menor sentido você comprar um imóvel com uma taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida, viu? Com uma taxa de juros menor. O cara fez a conta para ela e falou, como é que você vai pagar 2 imóveis com esse financiamento aqui? É um absurdo isso daqui e tudo mais. Aí ela foi até mim e falou, Iago, pô, eu não conheço muito bem, mas meu chefe lá do meu trabalho me disse que tá um absurdo e que eu não deveria fechar. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, chama ele aqui. Ah, ele não pode vir tudo mais. Eu falei, pronto, então leve esse questionamento pra ele. Ele é o seu chefe, você vai falar com ele, se ele te empresta 200 mil reais pra você comprar o seu imóvel e você vai pagar ele em 35 anos por mês. Ele pega os 200 mil de vez por 35 anos. E você vai pagar ele durante 35 anos. Se ele vai topar. Se ele topar, beleza. Aí realmente é um absurdo a taxa de juros do banco. Agora, se ele não topar, aí você volta pra cá. Ela foi, falou com ele. Aí ele falou, não tem como. Eu falei, pois bem, né? Realmente não tem como. A única instituição que vai conseguir ofertar isso para um cliente, claro, embutindo uma taxa de juros, é o banco. Por isso que ele cobra a taxa de juros. Outro ponto, Diego, que a gente sempre precisa ressaltar para o cliente é assim, são 35 anos. Você acha que seu imóvel vai dar o mesmo valor que você está comprando hoje daqui 35 anos? Claro que não. Outra coisa é o salário. A parcela é fixa. Digamos que a parcela do cliente ficou R$900, por exemplo. Essa parcela é fixa. Daqui 35 anos, R$900, vale o que mais? Com certeza. Né? A gente vê financiamento de 10 anos atrás que a parcela era 250. Numa época que o salário mínimo era 350. Naquela época era um absurdo uma parcela de 250. A pessoa ganhava um salário mínimo de R$350. Hoje em dia, R$250, quem tem uma parcela dessa comprou há 10 anos atrás, é até brincadeira. O cara pagar uma parcela de 250 reais é o sonho, né, de muita gente, pagar uma parcela de 250 reais. E o apartamento hoje valorizou muito mais. Olha lá, apartamento que era vendido a 60 mil há muito tempo atrás. Hoje em dia, né, a gente não acha nada no mercado abaixo de 200. Né? A gente vê isso no mercado imobiliário porque eu tive a entrada no mercado imobiliário quando era muito jovem. Sim. Vendo minha família acompanhou toda essa escalada, a escalada. Eu vi o boom imobiliário. Eu não sou tão velho assim não, mas eu vi com os meus tios vivendo aquele boom imobiliário e as pessoas comentando. Eu assistia no jornal e realmente vale a pena. Vale muito a pena. Quando você pensa que você investiu, às vezes o cara investiu 80 mil. Eu vi um condomínio próximo de onde eu moro lá,
em Brotas. O lançamento eu não sabia nem o que era uma maquete, eu era criança, vi naquela maquete curioso, fui lá, entrei com os amigos para ver a maquete e custava 40 mil reais. Hoje o imóvel lá é 750. Não, imagina quem comprou por 40 mil. Ó, é uma valorização assim que se você, no melhor dos investimentos que tiver aí, você não vai conseguir. Não vai. Você não vai conseguir atingir esse nível de valorização do seu patrimônio. Você não vai. Realmente é algo fantástico, assim, que muita gente, às vezes, o povo não leva em consideração, né? Acha assim, 35 anos eu vou pagar o dobro do valor do imóvel, mas seu imóvel provavelmente vai estar valendo o triplo. Vai pagar o dobro e vai estar valendo o triplo. Com certeza. Isso a gente tem que pensar a curto, médio prazo, até longo prazo, porque eu acredito que quando a construtora ela vai iniciando a obra, quando você compra ele no lançamento, até entrega já vai ter uma valorização muito grande. Na fase de construção ele já começa a valorizar. Quando ele repassa a chave para o cliente, ele tem mais uma guinada de valorização, né? Que é logo quando acontece a entrega de chaves, porque muita gente vê pronto, não tem mais unidade, e aí vira praticamente um leilão. A regra da escassez. Né? Tá escasso, não tem mais unidade. Quem tem uma unidade que quer vender, pode cobrar o preço que quiser, porque vai ter gente com dinheiro para pagar, porque quer muito, porque já tá pronto e quer entrar pra dentro. Depois que vem tudo pronto, bonito, né? Incrível. Verdade. A média de valorização hoje no mercado que a gente trabalha? A gente gosta de falar em torno de 30%, tá? 30%, claro que tem produtos aí que chega a 80%, tem produtos que pode bater 100% de valorização. Não é fixo, mas geralmente a média 30% de valorização de um imóvel, desde a fase de lançamento, né? Que é quando começa a lançar, até um pouquinho depois da entrega de chaves, em torno de 30% de valorização. Rentabilidade de 20% ao ano. A gente tá falando de 30%? Exatamente. É de 10% ao ano. Ao ano. É uma rentabilidade muito grande. Ao ano. Se o prazo de obra é de 36%, você botar aí 100 mil em cima de 10%, é 110 mil em 12 meses. É uma rentabilidade muito boa e tem que se valorizar. Se o cara também pensar como investidor, também é uma boa, porque ele bota o imóvel para alugar, fica pagando a parcela do financiamento, Sim. tem um recurso de volta e realmente vale a pena. Essa do aluguel aí eu acho incrível, porque assim, a pessoa às vezes ela mora com os pais, não tem pretensão de sair de casa e tudo mais, mas compra um imóvel e tudo mais. Compra com uma parcela dessa aí de R$ 900, tá? Hoje a gente tem imóvel que sai com parcela de R$ 900, até menos um pouco, né? 800, 850 ali, reserva da mata e tudo mais. Quando aquele imóvel estiver pronto, e esse cara alugar o imóvel, digamos que ele alugue no pior dos cenários por R$ 1.500. A parcela dele é 850. Ele paga a parcela e ainda tem dinheiro no bolso dele. Ou seja, o imóvel começa a se pagar. Mesmo que ele não esteja morando. É um investimento que ele fez, está lá, e só valorizando ainda por cima, né? E se pagando sozinho o imóvel. É fantástico, fantástico, fantástico. É verdade. O mundo imobiliário hoje, quando você olha, não pense que o padrão econômico é o padrão de econômico de antigamente. Não é mais. Não é mais, não. Já né? mudou, o cenário mudou. As pessoas estão mais exigentes. A pessoa que comprava 700 hoje está comprando 500. Sim. Quem comprava 500 está comprando 350. Então o padrão da pessoa que comprava 500 é um padrão um pouco mais agressivo. E eu sempre falo, assim, as construtoras elas têm que seguir essa tendência de mercado e essa busca de mais qualidade do cliente. A gente tem que seguir isso. Aí a gente começa e no detalhe, realmente no detalhe, assim, é cada besteirinha assim que a gente acha que é pouca coisa, mas que no final das contas traz qualidade de vida, traz um conforto maior para o cliente. Sempre quando eu vai cliente lá no decorado da MRV, que você tanto conhece o decorado, eu gosto de mostrar aquelas borrachinhas assim que fica na porta, de fora a fora. O cliente às vezes olha aquela borrachinha e fala assim, nada a ver. Mas é um detalhe assim tão simples que leva um conforto, assim, a porta bater, não fazer aquele barulho, pô. E quando o cara fecha a porta, que a vedação é completa, e o barulho lá de dentro não vem cá pra fora, e o barulho de cá de fora não vai lá pra dentro. É uma besteira, mas que leva um conforto pro nosso cliente, de modo geral aí. É verdade. E quando você vai encontrar um decorado ou você vai fazer um plano de pagamento, quando você entra, você vê que realmente você sente que é um outro apartamento, que não é nada daquilo que você imaginava, o padrão construtivo, a qualidade, o decorado. Não é que todo mundo vai ter a condição de pagar um arquiteto para fazer aquilo, mas você vê como pode um projeto bem feito se tornar realidade. Gente, acredite, o programa Minha Casa Minha Vida está ajudando muito a gente hoje. Taxas de juros agressivas. Com certeza. Incrível, incrível, incrível. É um programa que democratizou o acesso ao imóvel, né? Vamos dizer assim, antigamente
imóvel era coisa de quem podia, tinha dinheiro, e Minha Casa Minha Vida veio para democratizar e mostrar que uma pessoa com a renda de 3 mil, 2 salários mínimos, um casal, cada um com um salário mínimo, ele consegue comprar o imóvel dele, ele consegue ter direito à moradia, né? E ter algo para chamar de seu. Acho isso incrível. Um ponto que eu sei que você faz muito e que eu acho importantíssimo: não deixe de ir até o decorado olhar o seu imóvel quando você estiver fazendo uma negociação. Você é um cara que você só gosta de você só negocia desse jeito. Mas Só negocia desse jeito. Você gosta de levar o cliente para ele sentir o que é. Porque assim, quando o cliente, às vezes assim, só no campo da ideia, olhando foto e tudo mais, não causa aquele encantamento, né? Mas quando ele entra, que ele vê aquele apartamento e tudo mais, que ele vê os móveis e tudo mais, ele realmente se sente ali um lar. Ele sente um lar e ele vai sentir o que é ele ter aquilo ali e falar assim: é meu. Não é de aluguel. É meu isso aqui. É o investimento que eu tô fazendo. Tem uma pergunta que é uma curiosidade. Hoje o cara ele tem 3 filhos, uma esposa, recebe 3.700. Quer pegar um imóvel ali que ele sabe que ele consegue. Ele ganha subsídio porque a renda dele foi fatiada em mais pessoas. Mais Foram pessoas. 5 pessoas. Sim, perfeito. Vamos lá. O subsídio federal, você pode ter um filho, você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter 4, você pode ter 5. É um fator social só. Você já tem um fator social e você vai seguir a mesma regra de subsídio conforme qualquer outro. Então você pode ter 5 filhos, não quer dizer direito que você vai ter 5 subsídios, né? Você assim era bom, né? Todo mundo já tá fazendo filho aí. Todo mundo ia querer ter mais filhos, né? Então assim, se você tiver 1 ou se você tiver 5, você vai ter direito à mesma quantidade de subsídio que você teria com um filho só, tá? Não é porque você tem mais filhos ou porque você tem mais integrantes no seu ciclo familiar que você vai aumentar o seu subsídio. Um ponto também, Diego, que eu trago aqui para você é que geralmente o pessoal tem muito pessoal que recebe um auxílio, às vezes tem um filho autista ou com algum problema físico, né? Enfim. E recebe um auxílio, o filho dele, um auxílio, um BPC, qualquer coisa do tipo. Muita gente tem muito medo de acabar perdendo esse benefício. Eu vou comprar um imóvel, vou ter que declarar no imposto de renda, alguma coisa do tipo, e vou perder o benefício. Gente, vocês não perdem o benefício. Como o nome mesmo já diz, é um benefício. Esse benefício não é nem para você. É para a pessoa que tem uma deficiência ou que é autista. É para ele. É um benefício para ajudar no desenvolvimento dele e nas coisas que ele precisa fazer na vida. Não é um benefício para você. Então, assim, você pode comprar o seu imóvel, você pode pegar o seu filho que tem uma deficiência, qualquer coisa do tipo, botar como fator social. Não vai perder. Não vai perder o benefício. Não vai perder. Porque é um benefício. Não pode tirar um benefício porque você está comprando um imóvel. Que bom que você está comprando um imóvel. É verdade. Que bom para essa criança poder crescer em um lar que é dela e tudo mais. Mas também pode se caracterizar como fator social a pessoa que cuida da mãe. Pronto, vamos lá. Essa é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Fator social, geralmente a gente fala que é filho até 18 anos, né? Isso. Filho até 18 anos. Mas a gente sabe que tem algumas regras na Caixa Econômica Federal que possibilita outros cenários de fator social. Porque a gente entende, a Caixa Econômica Federal entende que, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha o dia todo, a mãe depende dela, então a mãe dela, que muitas vezes é idosa, ou pode não ser idosa, né? Não sei, depende financeiramente dela. Então, a mãe pode ser considerada um fator social, o irmão, se tiver nessas circunstâncias, pode ser considerado um fator social, pai, primo. Agora é importante, tá? A gente tem algumas regras para seguir aí nesse processo. Não é só chegar e falar assim: minha mãe depende de mim, então ela é meu fator social. Não, a gente tem que provar essa dependência. Exemplo, se a mãe dela tem um emprego formal, a mãe não é dependente dela. Com a mãe certeza. trabalha, então ela se mantém. Não é dependente. Agora, se a mãe não tem emprego, e outro ponto é comprovar residência na mesma casa que dela, como um comprovante de residência. Ela vai apresentar um comprovante de residência no nome dela e a mãe precisa também apresentar um comprovante de residência, uma conta de luz, água, enfim. Também no nome mostrando que mora no mesmo endereço, que não tem renda. Se a mãe tiver um MEI aberto, entende-se que ela tem uma microempresa e não depende financeiramente da filha ou do irmão, enfim. Então, assim, tem essas regras pra gente seguir, mas pode sim entrar como fator social. Maravilha, a gente aprende, viu? Aqui estamos com um especialista, a gente está aprendendo. Eu queria ouvir de você, Iago, um case de sucesso que você teve assim na história, na sua jornada.
De cliente, você fala? É, de cliente. Um cliente, assim, difícil, um case, uma história de sucesso. Ó, eu gosto demais dessa história. Eu gosto demais dessa história. Olha, 2020, eu ainda atuava como corretor de imóveis, não era supervisor da MRV, era corretor, que foi como eu comecei. E eu atendi um cliente que ele tinha 7 filhos. 7 filhos, uma esposa. E eu mostrei para ele um apartamento da MRV, decorado, né? Nessa época ele ia comprar um parque Vitória Boa Vista, da MRV, lá em Vitória da Conquista. E eu mostrei pra ele o apartamento e tudo mais, mas era um apartamento de 2 quartos, com um banheiro, e ele, com 7 filhos, e a esposa ainda. E eu perguntei pra ele assim, ele olhou assim e falou, cara, amei, o apartamento é incrível. Incrível, 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 vai dar pra mim, tem vaga de garagem privativa, tem piscina. Aí eu olhei assim e falei, cara, vai dar pra você mesmo? E assim, você tem 7 filhos, olha só. Como assim esse apartamento vai dar pra você? Porque você vai botar tanta gente assim onde? Eu falei assim, eu vou ser bem honesto com você, eu quero muito te vender, mas eu não quero te vender um apartamento que não vai servir pra você. Ele olhou assim pra mim e me falou uma coisa que eu fiquei assim, falei, velho, esse cara tá certíssimo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Ele falou comigo assim, ô Iago, é o seguinte, esse é o que eu posso pagar. E entre ter alguma coisa que eu posso pagar e não ter nada e viver a vida toda pagando aluguel, eu prefiro ter esse. Menino, eu vou colocar na sala, vou colocar uns no quarto, uns vai dormir comigo no quarto com minha mulher. Daqui a pouco todo mundo vai crescer. E vão embora, vão cuidar da vida deles, vão ter suas esposas, seus esposos. Uns vai morar fora. E eu vou continuar lá. Então, assim, o que eu posso pagar hoje é isso. O que eu posso dar de infraestrutura para eles é isso. Então eu vou comprar. E ele comprou. Ele comprou. Quando foi em 2023, ele recebeu chave, ele me mandou mensagem. E ele me mandou uma foto que eu achei incrível. Ele botou 2 beliches no quarto, em um dos quartos, uma cama de casal para ele e para a mulher. A menina mais nova, ele colocou um colchãozinho do lado da cama de casal para a menina dormir com eles. E os outros 2 do 7 ele botou na sala. Botou tudo na sala, dormiu na sala. E ele, vai dar certo. Vai dar Com certo. certeza. E ele deu esse apartamento e ele tava radiante de felicidade. Eu falei, caramba, velho, que história, velho. Que história. Não é fantástico? A gente vê tanto cliente reclamando assim de, mas você só tem essa unidade aí, e assim, às vezes a pessoa mora sozinha. E você só tem unidade de 2 quartos, a gente olha, às vezes a gente até pergunta, né? Fala assim, mas você precisa de 3 quartos, 4 quartos. Pra quê? É só você sozinha. Mas é que eu gosto de espaço. Né? E você vê uma pessoa simples que realmente precisava de espaço, não tinha espaço e conseguiu comprar o apartamento. Mas é assim mesmo, o mercado hoje você olha o metro quadrado de regiões, quando você olha apartamentos, micro apartamentos, como estúdios de 15 metros, de 16, e quando você vê um fator de um apartamento de 42, 44, 40, é um apartamento significativamente grande. Hoje, para o mercado imobiliário que a gente tem, a gente só encontra apartamentos grandes de 200, de 160, onde apartamentos antigos. Antigos, isso. O Que mercado nenhuma de forma construtora. geral, o mercado de forma geral, as construtoras não constroem mais esse tamanho todo de apartamento. Até porque assim, o estilo de vida também do povo brasileiro, dos mais jovens que estão chegando aí agora na fase adulta, né? Que tá chegando aí, a pessoal que tá com seus 30 anos e tudo mais. Esse pessoal, hoje em dia, tem um estilo de vida que as pessoas preferem muito mais passeando, andando na rua, do que dentro de casa. O pessoal come muito fora, vai em casa realmente só dormir, muitas vezes. Eu sou um desses casos. Só chego em casa, tomo banho, durmo, janto, acordo de manhã e saio de novo. E passo o dia inteiro na rua. Então, assim, às vezes, eu já vi muitas pessoas até falar assim, poxa, um apartamento grande dá até trabalho para limpar. Pequeno, eu passo um paninho e vou desfrutar do meu domingo, vou curtir minha área de lazer lá embaixo, vou tomar um banho de piscina, vou na praia. Vou na praia, vou sair com meus amigos, com minhas amigas, vou encontrar com meus familiares. Ou fazer um churrasco lá na área gourmet também. Verdade. Agradeço, viu, Iago, pela sua participação hoje no Metro Quadrado Cash. Obrigado. Agradeço ao nosso público que está nos escutando. Obrigado todo mundo pela atenção. Obrigado, Diego. Obrigado todo o pessoal aqui da imobiliária pela recepção e por esse bate-papo incrível. Vamos para o próximo episódio em breve, mas acompanhem, sigam o Iago Queiroz nas redes sociais, sigam o bom trabalho que ele faz. Realmente é um cara que tem competência, que conhece muito do mercado, viu? Agradeço a todos vocês, uma ótima semana.